recebemos mais um superchat do Breno Giroto. Coitado, ele falou que foi dormir no 3-0 e não viu essa virada histórica do Palmeiras. É para nunca desacreditar do time do Abel, o maior da história. Que jogo, hein, meus amigos? Às vezes, quando a gente tá desanimado do futebol, né? Sei lá, às vezes tem briga, você fala, pô, triste. Aí você olha um jogo desse e fala, não, é por isso, né? Por isso que estamos aqui. Foi muito louco, né? O Botafogo fez 3-0 no primeiro tempo, poderia ter feito mais. A gente tá passando todos os lances, mas eu vou falar mais rápido, senão a gente vai ficar até amanhã para mostrar tudo. Depois do intervalo, o Endrick, aos 17 anos, chamou a responsabilidade, fez 2 gols e ainda a jogada do terceiro. A gente teve também um pênalti do Rony no Tiquinho Soares, que o Everton defendeu. E aí, no último lance do jogo, veio a virada 4-3. Que gigante que foi o Endrick, Perrone. Eu tinha falado, né, de recados da noite, acho que um recado foi esse, né, do Endrick, que falou assim, para quem duvidava de mim, olha o meu tamanho aí, né, tudo bem, é um cara que está começando, não vamos também transformar o cara em mais do que ele é, mas eu acho que foi um recado importante, fala assim, quem aposta a ficha em mim pode apostar, né, porque eu consigo fazer esse tipo de coisa, o cara teve a força, assim, jovem pra caramba, teve a força mental num jogo difícil de puxar a reação, ele inicia essa reação do Palmeiras, faz golaço, quer dizer, mostra força mental e qualidade técnica. Então, para quem duvidava dele, ele dá uma demonstração do que ele pode fazer. Claro que nessa hora a gente tem que ter muito cuidado, porque na empolgação vai dizer, pô, o Perrone tá falando que o cara é o novo craque do futebol mundial e tal. Não é isso, é que é um cara que passou por um momento de críticas, muita gente duvidando do potencial dele, e ele dá uma resposta na hora que tinha que dar, um jogo decisivo, numa situação completamente adversa, então ele dá uma demonstração de tudo que ele tem para entregar e do potencial que ele tem para desenvolver. Eu acho que ele assume meio que já um papel de não só uma liderança técnica, mas começa a despontar como pode vir a ser um líder dentro de campo no clube onde ele estiver, seja no Palmeiras, no Real, porque a maneira que foi é muito jovem para assumir essa responsabilidade que ele assumiu e liderar do jeito que ele liderou. Agora... E a cena dele, né, quando depois, desculpa Renato, rapidinho, depois que ele faz o primeiro gol, que ele tem a cena, né, dele falando toca pra mim, é impressionante, né, Renato? Ele teve uma atuação ontem de fora de série, de jogador especialíssimo, né? Aliás, eu esperava, né, acho que todo mundo esperava, que esse ano fosse ser justamente esse ano em que o Endrick ia desequilibrar, mas ele alternou muito boas e más atuações, né? E somente agora na reta final, mas na reta final, que é importantíssimo, ele aparece desenvolvendo todo aquele potencial. 17 anos, o Perrone tem razão, é muito jovem, ainda vai oscilar, mas tem um talento gigantesco. Eu diria que é o maior talento do futebol brasileiro no momento, em atividade no Brasil. É realmente um jogador completamente diferente. E a virada ontem, esse resultado, que foi surpreendente sob todos os pontos de vista, né? Primeiro, o amasso que o Botafogo deu no Palmeiras no primeiro tempo, fez 3-0, poderia ter feito 4-5, teve bola na trave, teve defesa do Everton, teve o diabo. E no segundo tempo, aquele script inacreditável da virada, comandada pelo Endrick. Mas além do Endrick, esse jogo teve um personagem trágico, né? Imagina, o Tiquinho Soares, o grande craque do Botafogo, para muita gente, o melhor jogador do campeonato até agora. O Tiquinho Soares teve o pênalti que sepultaria de vez as chances da reação do Palmeiras. Estava 3-1, eram 37, 38 minutos do segundo tempo, gente. Se o Botafogo faz 4-1 ali, acabou. Nem o Endrick ia ter mais ânimo para continuar brigando. Aí o Everton vai, o Tiquinho bate mal, o Everton defende, e ali foi acesa a chama da reação. Acesa a chama de, olha, ainda dá. Aí, imagina, isso aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo. Em 7 minutos, o Palmeiras, e mais os acréscimos, claro, o Palmeiras vai lá e vira de uma maneira inacreditável, né? De 3-1 para 4-3. Realmente, é vitória de campeão. Sinceramente, é vitória de campeão. E para o Botafogo, é um baque psicológico muito forte. Muito forte. O Botafogo vai ter que repensar, tentar acalmar os ânimos, ainda mais o Botafogo, né? Que a torcida sempre diz, tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Eu fui a uma festa na semana passada, encontrei alguns amigos botafoguenses, uma festa de jornalistas, né? Aniversário de uma jornalista, Marluce,
E aos botafoguenses eu sempre cumprimentava, dizendo parabéns pelo título brasileiro. Quase me batiam, todos eles. Vira essa boca para lá, não ganhamos nada ainda. Eu digo, não, já é campeão. O Botafogo, imagina como é que o botafoguense foi dormir ontem, depois de 45 minutos de sonho e 45 minutos de pesadelo. Mas insisto, claro, o Tiquinho é o grande nome do Botafogo nessa temporada, mas ele pode ter ontem entregado a taça para o Endrick. Cara, Renato, eu vou ter que discordar de você, porque tudo bem, perder pênalti não melhora o ânimo de um jogo, mas eu achei que o problema do Botafogo foi essa defesa. Você vê nas imagens dos gols, estão 7 jogadores do Botafogo parados assim, ó, e a bola entrando. Não, o Domitilo, o que eu falo é do aspecto psicológico. Você perder um pênalti no momento em que você pode simplesmente fechar a conta, ali era o gol do título, gente. Faz 4-1 ali, o Palmeiras não ia ter ânimo para continuar brigando. E o Botafogo ganhava o título. Se tivesse derrotado o Palmeiras ontem, o Botafogo era virtualmente campeão. Não tinha ninguém para chegar perto. Ele abriu uma distância que, faltando um pouco de rodada que falta, não ia dar para tirar. Aí ele perde aquele pênalti. Foi como se dissesse para o Palmeiras, olha, eles não querem ganhar, vamos nós lá. E deu no que deu. Claro, a defesa jogou mal no final, jogou. A verdade é que quando começou a reação, quando o Palmeiras fez 3-2, o time do Botafogo meio que se desorientou. Caramba, será que nós vamos deixar empatar? Não, foi pior, deixaram virar. E essa coisa dessa máxima, né, que só acontece com o Botafogo, isso deve ser uma pressão para o jogador dentro de campo, Perrone? É uma pressão, assim, olhando para o jogo ontem, olhando para os jogadores do Botafogo, você olhando, claro, o segundo tempo, o final do jogo, assim, a imagem que eu tive do time do Botafogo é de um time pressionado, exatamente essa imagem. O Tiquinho, principalmente, você olha e eu vi ali no cara, depois de perder o pênalti, a imagem de um cara que não está aguentando a pressão. Não sei se é de fato isso. Mas se a gente parar para pensar e lembrar que esses jogadores foram pedir a cabeça do treinador, do Lage, é natural que eles tenham uma pressão maior. Você imagina como é que foi a conversa ali? A gente precisa trocar e tal, e não sei o quê, a gente banca a mudança, então tá com vocês. Vamos mudar, vamos fazer o que vocês querem. Aí agora vocês têm que ganhar esse título aí. Tá na conta de vocês. É uma pressão. Naturalmente é uma pressão muito grande. Então, assim, eu senti isso. Eu vi no segundo tempo 2 coisas, né? Primeiro, a questão tática ali. O Botafogo recua muito. Você recua, o Botafogo sentou em cima do resultado e falou, beleza, eu vou administrar. Aí acho que entra o que o Renato falou, né? Perde o pênalti, desmotiva, o Palmeiras cresce e vem para cima. Tem as falhas defensivas, Domi, que você citou, mas a segunda parte é essa parte emocional. Eu acho que aí começa a vir, vem na cabeça do jogador essa história de, a gente não pode perder, as coisas só acontecem com o Botafogo, a gente tem a pressão porque a gente trocou de técnico, a gente colocou esse cara ali que tá no banco, e se não der certo, e agora, e não tá dando, eu acho que junta tudo. Eu não sei se eu tô sendo muito dramático, mas eu vejo o Botafogo bem abalado psicologicamente. Não, e as imagens no final do jogo, parece que é um time que está indo para a Série B, assim. A discussão do John Textor com os jogadores, assim, uma coisa feia demais, e principalmente por causa da expulsão do Adrielson, né? Aí o John Textor soltou os cachorros contra a arbitragem, contra a CBF, disse, eu não vou falar literalmente o que ele disse, porque tem muito palavrão, mas ele disse que o lance não era para cartão vermelho, que isso é corrupção, que o campeonato virou uma piada, e aí cobrou a renúncia do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O Lúcio Flávio foi perguntado na entrevista coletiva sobre a arbitragem, e a gente escuta agora o que ele disse. Eu prefiro até nem tocar nesse assunto. O que eu tinha que falar, eu acabei falando com ele lá no gramado mesmo. E a gente passa jogos, passa competições e a gente acaba batendo muito nessa tecla, né? Isso é uma questão para quem dirige o nosso futebol, que é a CBF, né? As pessoas que tocam futebol, é olhar melhor por esse lado, principalmente nessa questão da profissionalização, que é sempre muito questionada no nosso país, que até hoje, né, nós temos anos de futebol no Brasil e nós ainda temos uma arbitragem amadora. Renato, isso que ele falou é óbvio, né? É o que a gente fala já há muito tempo, mas o Botafogo tem razão de reclamar tanto dessa expulsão?
Olha, eu achei a expulsão exagerada. Eu acho que sim, era uma chance de gol, mas não era aquela chance clara e manifesta no jogador que sofreu a falta. Havia um outro jogador do Palmeiras entrando livre, que poderia receber a bola, mas ainda seria um segundo lance. E eu achei que o Adrielson toca na bola e deixa a perna. Ele merecia, para mim, um amarelo. O amarelo, para mim, estaria de bom tamanho. Mas, insisto, o lance determinante da partida não foi esse. Não foi a expulsão do Adrielson. O lance determinante da partida foi o pênalti perdido pelo Tiquinho. Se não houvesse o pênalti perdido pelo Tiquinho, e a virada tivesse sido depois da expulsão do Adrielson, porque ficou com um a menos, eu até entenderia a revolta. Mas não, sabe, o pênalti do Tiquinho anula completamente a argumentação da expulsão do Adrielson. Porque com 10, com um jogador a menos, o Botafogo teve chance de liquidar a partida e ele, Botafogo, foi incapaz disso. Então, o Textor achei que foi muito mal ontem. O Textor realmente é um dirigente mais para folclórico do que para eficiente. Basta ver onde é que está lá o Lyon dele no Campeonato Francês, na lanterna. Lyon ou Olympique? Agora me perdi. Lyon. Então, ele acha que aqui também é uma zorra, uma casa da mãe Joana. Não era para aquele ataque de pelanca que ele teve. Né? Ele teve um ataque de pelanca, ao meu modo de ver, exagerado. Mas eu concordo também que a expulsão do Adrielson poderia ter sido um amarelo só. Eu amo essa expressão ataque de pelanca, que eu imagino uma pessoa com um monte de pelanquinha assim, tendo um ataque. Eu quero saber do chat, o que vocês acham? Vocês acham que foi expulsão justa ou não? O que você acha, Perrone? Assim, eu acho que o lance, ele é difícil. E assim, antes de eu formar uma opinião, eu vi várias vezes, ouvi comentaristas falando, eu achei muito difícil. Eu acho que a expulsão é ok você expulsar. Eu acho que você não pode contestar o árbitro por expulsar. E acho que se ele tivesse dado o cartão amarelo também, não seria uma coisa absurda. Então, o que eu acho? Eu acho que foi um exagero enorme do Textor. Sabe, não foi para tudo isso. Se tem um erro ali, é um erro num lance difícil. É um lance que deixa interpretações. Pelo que eu vi de comentaristas e tal, tem uma divisão ali. Ninguém chega assim cravando que foi isso, foi aquilo e tal. Agora, acusar sem prova é muito feio, corrupção. O que ele falou foi muito pesado. Eu adoro também essa expressão, ataque de pelanca. Vou passar a adotá-la. Hoje eu escrevi no blog que ele deu um chilique, mas o ataque de pelanca que ele teve, como diz o Renato, deveria ter sido dado no espelho, sabe? Ele ficar na frente do espelho e ele falar um monte de coisa para ele mesmo. Porque ele tem que olhar para ele lá e falar, pô, como é que eu deixei chegar nessa situação? Como é que eu deixei ter um desentendimento entre o treinador anterior e o elenco que chegasse nesse ponto? Cadê os caras que eu contratei para colocar aqui, colocar a ordem na casa? Como é que eles não viram que a coisa estava caminhando para esse ponto? Como é que eu deixei o meu time chegar para um jogo decisivo contra o Palmeiras, que tem um treinador que está há muito tempo no cargo, que tem uma estrutura de jogo? Como é que eu deixei meu time chegar ali para esse duelo com um treinador sem experiência, que era um auxiliar? Então eu acho que ele desviou o foco, ele foi mais do mesmo, um cara dono de SAF, acabou agindo como os piores dirigentes amadores que a gente já viu no Brasil. O que ele fez? Ele desviou o foco, ele tem um monte de pergunta para responder, tem um monte de resposta para dar para a torcida do Botafogo, mas ele pega e direciona para a arbitragem, criando uma coisa muito maior do que aquela que eu, pelo menos, enxerguei em campo. Porque reclamar da arbitragem é mais do mesmo, né? Que todo mundo faz. Você tem toda a razão. Ele perdeu ali as estribeiras e não respondeu o que precisava mesmo. Agora, o árbitro do jogo, o Braulio da Silva Machado, estava justamente voltando de um afastamento depois do jogo entre Vasco e São Paulo, no dia 7 de outubro, e na saída do gramado ele precisou ser protegido pelos seguranças que tiveram que conter dirigentes do Botafogo. E aí, olha o que o Abel disse depois do jogo. Só há uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não. Só há uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem, e foi uma vitória importante para nós. O objetivo não se vai alterar, é um jogo de cada vez, em cada jogo jogar para ganhar. É verdade, a expulsão, eu fiquei, no mínimo tinha que haver um amarelo ali, no mínimo, e o árbitro não deu nada e depois transformou-se numa expulsão.
Eu já apanhei muito do STJD, muito, e apanhei, e outros colegas meus fizeram o mesmo que eu e tiveram não a mesma penalização do que eu, mas eu guardo tudo, como disse, eu perdoo toda a gente, mas não me esqueço de nada. Ah, meu Deus do céu. Olha. Eu perdoo toda a gente, mas eu não me esqueço de nada. O Abel, olha, menino, o Abel é um poço de ressentimento gigantesco. Gigantesco, impressionante. Nem numa hora como essa, que ele devia estar alegre, feliz, solto, ele vai soltando, eu vi a entrevista inteira, várias farpinhas, que coisa inacreditável. É um baita técnico, mas pessoalmente é uma mala sem alça. Eu queria saber, eu não entendo muito de signo, mas será que tem a ver com signo? Porque tem uns signos que dizem que são mais melindrosos, assim, né? Vou pesquisar depois, signo do Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras, Renato, vinha de 3 jogos sem sofrer gol, 3 vitórias seguidas, aí começa o primeiro tempo tomando de 3-0 e consegue buscar. Como disse o Abel, o Palmeiras é o único time mesmo que consegue uma virada dessa? Não, isso aí é um exagero do Abel. Vários times conseguem viradas importantes e não é essa história. Agora, o que eu acho que o Abel, claro, o Abel tem todo motivo para estar feliz, para comemorar. Ele teve um papel importante nessa virada, né? Ele recebeu os jogadores e disse, olha, esquece o primeiro tempo, nós temos que ganhar o segundo. Se a gente ganhar o segundo, vamos ver se a gente ganha com diferença suficiente para poder buscar o resultado, mas temos que ganhar o segundo. Com isso, ele acalmou o time voltou para jogar um segundo tempo como se não tivesse jogado o primeiro. Agora, passada a euforia, ele tem que tentar entender o que aconteceu para ele levar aquele sufoco que ele levou do Botafogo no primeiro tempo, né? O Palmeiras, no primeiro tempo, foi amplamente dominado pelo Botafogo, que só não liquidou a partida ali porque teve trave, teve grande defesa do Everton, teve chance perdida, senão poderia ter sido 5-0 e aí nem o time do Abel ia reverter, né? Mas realmente agora eu acho, pelo menos na minha opinião, que o Palmeiras passa a ser o grande favorito dessa história. O Botafogo ainda tem vantagem? Tem, são 3 pontos só, mas podem virar 6, caso o Botafogo derrote o Fortaleza, o jogo adiado. Mas o Botafogo me parece muito abalado psicologicamente depois dessa virada. Agora, sobre reclamação de arbitragem, sabe o que me irrita mais, o Domitila? É quando o cara parte, como o Abel já partiu, e como o auxiliar do Abel já partiu, e como o Textor fez ontem, que é você criticar uma coisa maior. Você pode até criticar o juiz, olha, acho que ele tinha que ter expulsado, não tinha que ter expulsado. Agora, quando você começa a falar em sistema, como se houvesse um sistema preocupado em não deixar o Palmeiras ganhar o título, como o Abel falou e o auxiliar dele piorou. Ou então, como o Textor fala, em corrupção, aí você aumenta e agrava brutalmente a sua reclamação. Aí, no meu modo de ver, você passa para o terreno da irresponsabilidade. Então, quer dizer que o sistema que o Abel dizia que tinha interesse em não deixar o Palmeiras ganhar de novo, o sistema ontem foi suplantado pelos erros do juiz? Não havia um sistema? Se havia um sistema, não iam deixar o Palmeiras ganhar. E agora o Textor falar em corrupção, como se houvesse um sistema agora contra o Botafogo. Essas coisas é que eu acho absurdas, inaceitáveis, e acho que são merecedoras de punições sérias, duras do STJD. Perfeito, bem colocado, Renato. Temos mais um superchat do Breno Giroto falando aqui que Abel é Sagitário, cabeça dura e enérgico. E o Searrastaeta fala que o signo do Abel é porco. Agora, com essa diferença de 3 pontos, apesar do Botafogo ter esse jogo a menos, né, que o Renato falou, ele já tinha dito no começo do programa que o campeonato está aberto. Quero saber a sua opinião, Perrone. Está aberto ou não? Tá mais aberto do que nunca, né? Acho que nunca esteve tão aberto. Assim, aproveitando, fazendo uma homenagem ao GP Brasil, que é no fim de semana, né? E estarei lá, certamente. O Palmeiras é aquele segundo piloto na prova, que coloca o carro atrás lá do primeiro e vai andando, volta a volta atrás do cara, mostrando a toalha e aparecendo no retrovisor. Então, assim, isso coloca no primeiro piloto ali uma pressão absurda, né? O cara tem mais chances de errar. Então, o Palmeiras vai botar essa pressão, já tá botando, e vai induzir ali, de repente, no Botafogo ao erro. Tá difícil. Agora, o Renato falou uma coisa muito importante ali. O Palmeiras precisa olhar o que ele fez no primeiro tempo, porque não é normal.
Tudo bem, pô, legal pra caramba, vitória heróica, virada histórica e tal, mas tomou 3 gols no primeiro tempo. Ah, tomou do líder do campeonato, tomou. Mas tem alguma coisa desandando e não é de hoje, né? O Palmeiras, não é à toa que o Palmeiras entrou num período de uma turbulência. Então, assim, o Palmeiras precisa também olhar e o Palmeiras tem erros também para corrigir. Não é só o Botafogo que tem erros para corrigir e o Palmeiras está voando. Não, foi uma virada histórica, uma grande atuação no segundo tempo, mas não dá garantia para ninguém de que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos agora, porque ele mostrou também que tem falhas. Não é normal o que aconteceu no primeiro tempo. Agora falando das falhas do Botafogo, são 5 jogos já sem vitória no Newton Santos, eram 11 vitórias consecutivas, aí perdeu para o Flamengo, empatou com o Goiás, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu para o Cuiabá e agora tomou essa virada do Palmeiras. No segundo turno, são só 12 pontos conquistados em 36, um aproveitamento de 36%, é campanha de rebaixamento, Renato. Pois é uma queda de produção muito grande, né? Usando a figura de imagem que o Perrone falou, do Grande Prêmio de Fórmula 1 que eu adoro, cheguei até a ser correspondente do Globo para cobrir um campeonato inteiro de 87, quando Piquet foi tricampeão, o Botafogo ainda está na liderança, mas quando você olha a tábua dos tempos, o Palmeiras, que vem em segundo, está fazendo as voltas mais rápidas do que o Botafogo. O Botafogo abriu uma grande distância, como se um carro tivesse aberto, 20 segundos na frente do segundo, nas primeiras voltas, e agora você olha, o tempo de volta do Botafogo é bem inferior ao do Palmeiras. Tudo bem, a corrida está acabando, mas o Palmeiras está chegando. E aí eu acho que vai ser difícil impedir essa ultrapassagem no final da história, porque o Botafogo caiu muito de produção no segundo turno. Eu me lembro que até bem pouco tempo atrás, se falava assim, não, mas o Luiz Castro, quando saiu, deixou o Botafogo 7 pontos na frente. O Botafogo continua 7 pontos na frente. Não está mais. Na melhor das hipóteses, caso ele vença o Fortaleza, que é um jogo duríssimo, o Fortaleza virou uma pedra agora no sapato de todo mundo, que o Fortaleza contava ganhar a Sul-Americana para ir para a Libertadores direto e se despreocupar no Brasileiro. O Fortaleza não tem nenhum perigo de cair, mas não, o Fortaleza perdeu a final da Sul-Americana. Então o Fortaleza ainda sonha em ganhar no Brasileiro a vaga na Libertadores. E olha só, ele está com 42 pontos. O último, que é o Flamengo, tem 50, são 8 pontos de diferença. Tá difícil? Tá, mas o Fortaleza tem que começar a empilhar a vitória. Então, esse jogo com o Botafogo vai ser bastante complicado. Assim como contra o Flamengo, contra o Fortaleza, também vai sofrer. E aí, meu amigo, se deixar encostar, se deixar pegar o vácuo, como chamam atualmente, atualmente não, pegar o vácuo sempre, mas pegar o vácuo e abrir a asa móvel, aí vai passar de viagem. Qual?